Olá, estudantes do quarto ano, pais, responsáveis e toda a família. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Carol e estou aqui com o professor André. Olá, professor André, tudo bem? Tudo bem, e você, professora Carol? Tudo certo. Vamos para a nossa última aula de capoeira hoje, professor André? Vamos lá, última aula de capoeira. E como vocês estão acostumados, peguem o caderno de vocês para anotar as informações importantes da aula de hoje. Componente curricular, Educação Física, turma, quarto ano, conteúdo, luta, capoeira, aula de número 66 e não esquece de colocar a data de hoje. Muito bem, agora que vocês já anotaram as informações importantes da aula de hoje, a gente vai passar para vocês os materiais que a gente vai precisar utilizar na aula de hoje. Esses materiais a gente pediu já para vocês providenciarem na aula passada como tarefa de casa, né, professor André? Isso mesmo, então só reforçando aqui quais os materiais que vocês vão precisar utilizar na nossa aula de hoje. Então vocês vão precisar um copinho de iogurte ou um copo de água descartável, um canudinho plástico fino, uma folha de papel sulfite ou um pedaço de papelão, uma tesoura sem ponta, 2 palitos de fósforo, fita adesiva, lápis de cor e lápis de escrever e pedrinhas ou sementes. Muito bem, então como vocês já estão acostumados, né, a gente já imagina que vocês já tenham providenciado esses materiais na aula anterior, até porque alguns materiais não são tão fáceis aí de conseguir na hora, na casa de vocês, né, professor André? Isso. Por isso que a gente já pediu para vocês providenciarem na aula anterior, mas a gente vai pedir para vocês separarem esses materiais agora, né, porque a gente vai utilizar na aula de hoje e a gente já retorna com as atividades da nossa aula de hoje. Bom, pessoal, então para a gente dar início na nossa aula de hoje, a gente vai retomar com vocês a tarefa de casa da aula passada. Então, além de vocês providenciarem alguns materiais, né, professor André, para nossa aula de hoje, a gente deixou lá uma lista para vocês de materiais para vocês providenciarem na aula passada para nossa aula de hoje. A gente também deixou uma tarefa de vocês escolherem aí, junto com os familiares de vocês, um apelido para vocês, né? Como os capoeiristas fazem, né? Como a gente contou para vocês no final da aula passada, por que né, foi criado o apelido. O professor André até deu alguns exemplos de apelidos para vocês. E que hoje esses apelidos normalmente são dados pelo mestre de capoeira, né? Pelo professor. E de acordo com as características peculiares de cada um, né, professor André? Exatamente, professora Carol. Então, por isso que nós sugerimos de vocês, entre você, estudante, e os pais, os responsáveis, né, definirem um apelido aí pode até ser para cada um de vocês, né? E aí, o que a gente pediu para vocês? Registrarem no caderno qual foi esse apelido e qual foi o motivo que vocês escolheram esse apelido, né? Então, vai falar o apelido foi tal e o motivo foi de tal característica ou algo. Isso. O que motivou a escolher esse apelido para vocês aí. Isso mesmo, e daí a gente só quer retomar para vocês não esquecerem de estar registrando, como o professor André falou, essa tarefa no caderno de vocês, né, professor André? Exatamente, professora Carol. E para darmos início à nossa aula de hoje e à nossa última aula de capoeira, como a gente falou para vocês, a gente vai estar mostrando um pouquinho para vocês e trabalhando alguns instrumentos aqui, né, que são utilizados na roda de capoeira, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. Então, a gente tem lá os principais instrumentos da capoeira, né, que são o berimbau, o atabaque e o pandeiro. Esses são os 3 instrumentos principais da capoeira. Nós trouxemos aqui para vocês hoje, pra vocês darem uma olhada, no berimbau. Então, o berimbau, ele é neste formato e ele tem a verga, que é essa madeira, né? Tem o arame, a cabaça, o cachixi, a baqueta e o dobrão, ok?
Então, eu não sou muito bom Mas o professor André sabe sim, ele vai tentar tocar um pouquinho do berimbau para vocês aí acompanharem, tá? Então, o berimbau com o dedo mindinho, o dedo mínimo, você apoia ele aqui, na cordinha que prende a cabaça. O cachixi segura na mão direita, junto com a baqueta, ok? E aí, quando você dá os 3 primeiros toques, a cabaça está encostada no seu abdômen e o dobrão encostado no arame. Quando você tira a cabaça do abdômen, tira o dobrão do arame e dá as 2 batidas, certo? Então você vai fazer assim. Vocês podem ver que o som é diferente, né, professor André? Muito bem, viu como eu falei pra vocês que o professor André sabe tocar berimbau, viu só? A gente, né, tenta aqui. Não sou mais craque, mas eu sei como funciona, né? O berimbau. Então esse, na verdade, é o som do berimbau. Na verdade, a gente já fez várias atividades com o som do berimbau gravado aí pra vocês nas outras aulas, né, professor André? Isso. E daí hoje a gente só quis mostrar um pouquinho do instrumento pra vocês e também do professor André tocando ali rapidamente para vocês sentirem a entonação do som ali, né? E que o ritmo é diferente também quando toca, como o professor André explicou para vocês, né? Quando toca encostado e quando toca afastado, né, professor? Exatamente. E aí nós temos, junto com o instrumento berimbau, a gente utiliza o cachixi. E a gente propôs para vocês separarem aqueles materiais para nós podermos confeccionar o nosso cachixi aí com os materiais que nós solicitamos para vocês. Então, só para vocês saberem um pouquinho mais sobre o cachixi. O cachixi, ele é um instrumento idiofone do tipo chocalho, de origem africana. É um pequeno cesto de palha trançado em forma de campânula, ok? Pode ter vários tamanhos e ser simples, duplo ou triplo. E a abertura é fechada por uma rodela de cabaça. Então, é uma parte da cabaça que coloca aqui embaixo para fechar o cachixi, ok? E ela tem uma alça aqui no seu vértice e possui pedaços de acrílico, arroz, conchas ou sementes secas no interior, por isso que faz esse som, né? E ele é usado como instrumento componente das rodas de capoeira, que ele complementa o berimbau, ok? Por isso que nós trouxemos o berimbau e o cachixi, o dobrão e a baqueta, porque ele é um dos complementos do berimbau. E como vocês viram ali, né? Ele é utilizado na mão direita juntamente com a baqueta do berimbau, para justamente enquanto tá tocando, batendo a baqueta no berimbau, no arame, né, professor André, do berimbau, também está fazendo o movimento do cachixi, né? Que quando você faz o movimento para bater a baqueta, né? Aí tá chacoalhando o cachixi já faz o seu barulho. E lembrando também que esse material que a gente trouxe para vocês são os materiais oficiais da capoeira, né, professor André? Isso. Os materiais que são utilizados nos grupos de capoeira, né, e pelos capoeiristas mesmo, né, que são os materiais oficiais. Então a gente propôs para vocês, para a gente tentar confeccionar um material com materiais alternativos, esse cachixi. Até aproveitando esse momento para agradecer a professora Susan da escola Sidônio Muralha, que é ela que nos forneceu tanto o cachixi quanto o berimbau, a baqueta. Nos emprestou, né? Tudo para nós podermos apresentar aqui para vocês. Então, Susan, muito obrigado aí por fornecer esses materiais para a gente poder apresentar aqui para os nossos estudantes, ok? Isso mesmo, e além da professora Susan ter fornecido esses materiais, ela também nos auxiliou aí nas nossas aulas de capoeira, né, professora? Isso, deu algumas dicas aí para nós fazermos atividades interessantes aí para vocês. Aí na casa de vocês. Muito obrigada, professora Susan, a gente agradece. Eu vou deixar aqui de lado o berimbau. O berimbau, né? Só vamos deixar o cachixi aqui em cima. Deixar o cachixi, o dobrão e a baqueta aqui em cima. Vou tirar aqui, sair de cena um pouquinho para
pôr o berimbau de lado. Enquanto o professor André deixa o berimbau lá, eu só vou mostrar para vocês aqui que a gente colocou em cima da nossa mesa aqui os materiais que a gente pediu para vocês providenciarem aí na casa de vocês pra gente confeccionar o nosso cachixi, né? Então a gente pediu para vocês as folhas de sulfite, né? Ou um pedaço de papelão, né? O que vocês acharem melhor, né? O que vocês tiverem mais fácil aí. A gente também pediu lápis de cor e lápis de escrever, como está aqui na nossa mesa. Tesoura sem ponta, né, professora Carol? Né? Que a gente tá aqui com as tesouras sem pontas. 2 canudos plásticos, né? Aí uma fita adesiva e palitos de fósforo, né? Lembrando, né, professor André, que esses palitos de fósforo são palitos de fósforo novos, né? Sem ser utilizado o palito de fósforo lá no fogão, né, professor André? São os palitos de fósforo sem serem utilizados. E a gente também pediu copinho plástico descartável ou copinho de iogurte, né? Se vocês tiverem aí na casa de vocês e também se vocês conseguiram providenciar, qualquer um dos dois, ou o copinho de iogurte ou esse copo plástico. Lembrando que tem que ser esse copo plástico que ele é um pouquinho maior, não aquele bem pequenininho assim de cafezinho, né? Que é bem pequenininho. Então ele tem que ser esse copo aqui que é um pouquinho maior. E a gente também pediu para vocês providenciarem pedrinhas, né? Ou sementes, que tá aqui na nossa mesa. Aqui o professor André trouxe aí umas pedrinhas pra gente, umas maiores, umas menores, ou sementes pra gente colocar dentro do nosso cachixi para poder fazer o barulho. Isso mesmo. Então, agora nós vamos confeccionar o nosso cachixi. Então, como que vocês vão iniciar na confecção do cachixi? Vocês vão pegar a folha de papel sulfite ou papelão. Se for folha de papel sulfite, você vai fazer o seguinte: vai dobrar ao meio e ao meio novamente, para ela ficar aqui como se fossem 4 folhas. Para ficar mais grossa. Pra ficar mais grossa, ok? Aí, com o lápis de escrever, você vai pegar o copo, seja o copinho de iogurte ou o copo descartável que você separou aí, e vai colocar a boca dele voltada para baixo. E aí vai contornar, deixando marcado no papel, ok? Vai fazer o desenho aqui, né, da circunferência do copo. Ou se for um copinho de iogurte, lá faz o retângulo ou quadrado do copinho do iogurte, ok? Aí vai ficar desta maneira, certo? Aí, para que nós pedimos o lápis de cor? Porque vocês podem, aqui nesse espaço, dentro desse círculo, vocês podem desenhar e pintar alguma coisa relacionada à capoeira. Desenhar o cachixi, desenhar você e alguém, seu irmão, sua irmã, algum familiar jogando capoeira, ou escrever o cachixi ali, pintar de uma forma diferente. Enfim, vocês podem usar a criatividade de vocês para fazer um desenho ou fazer uma escrita diferente aqui do cachixi. Enfim, vocês podem usar a criatividade de vocês aí para fazer esse desenho. Podem fazer qualquer coisa relacionada à capoeira, né, professor André? Até desenhar a roupa da capoeira, alguma coisa que vocês queiram desenhar, outro instrumento que vocês acham interessante da capoeira, né, algum movimento específico. Então fica, como o professor André falou, para vocês utilizarem a criatividade de vocês. Isso, vocês utilizam aí da maneira que vocês acharem melhor. Então vocês podem fazer esse desenho aqui. A gente vai representar aqui, eu vou escrever, a professora Carol também vai representar da maneira. Eu, como sou muito ruim de desenho, professor André, porque eu fugi da aula na escola, nessas aulas, sabe? Eu vou escrever algumas coisas aqui relacionadas à capoeira, tá? Ok. Vou escrever meu nome, que vocês também podem escrever o nome de vocês aí, né? Uhum. Eu tava escrevendo, eu fiz aqui, eu vou até fazer do outro lado porque ficou meio... E eu vou até tentar fazer um berimbau aqui, professor André. Tudo bem, professora Carol.
Aí é usar a criatividade. Isso, né? mesmo. Ó, professor André, eu fiz um mini berimbau aqui, ó. Muito bem, vamos mostrar lá pro pessoal. Olha lá, ó, eu desenhei, coloquei o meu nome e fiz um mini berimbau aí pra vocês verem, do meu jeito, né? Porque como eu já expliquei pra vocês que eu sou bem mal de desenho, hein? Mas eu fiz aqui um berimbau, professor André. Bem, agora eu vou pintar aqui a minha cabaça de berimbau colorida, professor André, de azul. Por isso também que a gente pediu para vocês o lápis de cor, né? Não só o lápis de escrever, mas também o lápis de cor. Porque se vocês quiserem utilizar o lápis para pintar, para vocês usarem aí a criatividade de vocês, para vocês pintarem, para vocês confeccionarem, né? Por isso que a gente pediu também o lápis de cor. Desenho aqui, ó, berimbau. Aqui. Berimbau, e até eu consegui desenhar aqui um cachixi. Muito bem, doutora Carol. Berimbau e um cachixi, e o meu cachixi eu vou pintar de amarelo. Olha só, vou mostrar pra vocês, ó. Eu pintei a cabaça do meu berimbau de azul e o meu cachixi de amarelo. Fiz ali um mini berimbau e um mini cachixi. E o professor André ainda tá fazendo os desenhos dele ali, né, professor André? Criando aqui uns... Mostra pra eles ali, professor André. O que você tá confeccionando aí, professor André? Eu também sou péssimo em desenho, mas a gente tenta fazer alguma coisa aqui, né? Isso mesmo. Eu já terminei o meu, professor André. Vou reforçar só aqui meu nome aqui para ele aparecer. Eu fiz aqui, melhor. ó. Coloquei meu nome, desenhei o berimbau, cachixi, um pandeiro e escrevi capoeira. Ok? Deixa eu ver, professor André, que legal que ficou seu desenho. Olha só, muito bem. Meu cachixi tá parecendo mais um cadeado do que um cachixi, né, professora Carol? Mas... Ó, professor André, o meu tá parecendo mais um cachixi, ó. Mais parecido com um cachixi mesmo, professora Carol. Muito bem. Ok? E aí nós vamos utilizar agora a tesoura sem ponta para recortar. Professor André, eu só acho que aqui, como a gente dobrou o papel, isso também é uma dica importante para vocês aí, né? Como a gente dobrou o papel, a gente não pode cortar muito rente aqui no círculo, porque senão o papel vai abrir, né, professor André? Porque ele tá em pedaços o papel, ó, ele vai ficar em 4 partes. Então, cortem um pouquinho. 4 círculos, na verdade, né? Isso, é. E aí a gente vai... Por isso que a gente tem que ficar juntos os círculos, a gente né? deixa eles juntos e por isso nós pedimos a fita adesiva, para daí poder colá-los ali no... Para ficar mais grosso, porque se a gente fosse utilizar só um pedacinho da fita da folha sulfite, ele ia ficar muito fininho, né? E daí quando acontecer de bater a pedra no papel, pode furar o papel. Então por isso que a gente pediu para vocês dobrarem o papel sulfite, ou se vocês tiverem um papelão, melhor, né, professor André? Que daí o papelão já é mais grosso, né? Aí ele é mais resistente aí. Vocês só tem que ficar segurando aqui o círculo na hora de cortar, só para ele não escapar os círculos de baixo e vocês cortarem errado, né, professor André? Isso. Eu falo isso porque eu também sou meio ruim de cortar, né, professor? Vai ficar 4 círculos. Aí a gente deixa todos eles juntos aqui e deixa aqui reservado do ladinho para a gente poder dar sequência na nossa confecção do cachixi, ok? Isso mesmo, professor. O próximo passo, depois de ter desenhado, ter recortado, nós vamos colocar aqui os canudos, ok? Então, pode fazer um nó numa ponta do canudo, faz um nozinho, nosso canudo
a gente conseguiu só transparente, então fica mais difícil de vocês visualizarem ali. Mas faz um nó na ponta do canudo e aí coloca de dentro para fora. Tá? Ó, tem que só furar, o professor, né? André já fez. Na verdade, só lembrando para vocês aqui que o professor André já fez o nó no canudo, né? E o meu não, o meu canudo tá retinho, ó. Então, só pra gente mostrar pra vocês como que é, né? Então, eu vou fazer agora o nó aqui, igual ao do professor André, certo? E também, além de fazer esse nó, vocês precisam fazer 2 furos no copo, né? Então, vocês vão pegar o lápis de escrever, o lápis de cor, e vai pôr a ponta dele aqui no fundo do copo para fazer um furo. Cuidado na hora de colocar e fazer o furo para não rasgar o copo, ok? Então, bem devagar e de leve, vai girando lá o lápis para fazer o furo, ok? Faz os 2 furos e aí levemente vai aumentando um pouquinho o furo, colocando vai girando o lápis, né? Um pouquinho mais pro fundo. Dá para fazer tanto de dentro para fora como de fora para dentro, né? E como o professor André falou, tomem cuidado para não ir com o lápis muito força, porque senão rasga muito, daí fica um buraco muito grande no copo, né? Então o buraco do copo tem que ficar mais ou menos assim, né? Ele não pode ficar nem muito pequeno nem muito grande, né, professor André? Isso mesmo. Então, aí feito isso, a gente deixa a parte do nozinho lá para trás, coloca a parte do canudo que tá sem o nó em um dos buraquinhos que nós realizamos aqui no copo. Aí vai puxar até o final e vai colocar no outro buraco aqui. E professor André, tô me batendo aqui. O canudo vai sair lá do outro lado do copo de novo para você poder fazer o outro nó. Aí você pode fazer o nó mais para cima, o nó mais para baixo. Se você fizer bem na ponta do canudo, ele vai ficar bem comprido para você segurar lá a alça. Se você fizer mais para a parte de dentro, quanto mais dentro do copo você fizer, quanto mais lá para dentro do copo, mais curto vai ficar a alça. Então você vê aí se você quer fazer mais a alça, né, do cachixi mais comprida ou a alça do cachixi mais curta, ok? Eu vou fazer um pouquinho mais comprida ela. Ó, vocês vejam que o meu furo ficou muito pequeno, por isso que eu não tô conseguindo colocar o canudo aqui, né? Então tem que fazer devagarinho com o lápis, né? Fazendo aqui, girando ele para aumentar um pouquinho o furo, para conseguir entrar o canudo ali, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. Tem que... Olha só, viu só? Agora eu consegui. Agora sim. Então eu deixei ele um pouquinho mais comprido para caber o dedo, ok? Após a gente colocar o canudo... Pera aí, professor André, que eu tô meio atrasada aqui. Sem problema. Se o buraco do copinho ficou muito grande, aí você faz 2 nós, um em cima do outro, que daí ele consegue segurar melhor, ele fica maior e daí não passa no furo ali, daí ele consegue prender direitinho. Para fazer o nó tem que puxar bem aqui pra gente conseguir alcançar o canudo, né, professora André? Isso mesmo, professora Carol. Se vocês estão fazendo com o copinho de iogurte, o copinho de iogurte é um pouquinho mais baixo, fica mais fácil daí, né, professor André, de fazer o nó. Uhum. A professora Carol vai fazendo ali. Tô terminando o meu nó aqui, professor André. Os palitos que nós pedimos, a gente vai colocar dentro do copo, ou do iogurte, ou do copo descartável, e vai colocar aí algumas pedrinhas ou as sementes do que vocês conseguiram providenciar aí na casa de vocês. Pode colocar umas menores, outras maiores, tá? Ah, daí faz assim, tipo uma alcinha, né, professor André, pra gente segurar. Isso. Daí coloca os 2 palitos de fósforo, né, que a gente pediu. E as pedrinhas. Colocar umas menores, outras maiores. Muito bem, professor André. Deixa eu ver. Ah, acho que já tá bom. Vou colocar mais uma pequena só. E aí a gente vai fechar com... os nossos círculos de papel aqui, né? De papel. Lembrando de deixar o desenho que vocês fizeram pro lado de fora, né?
né, professor André? Isso. Aí até o que pode fazer é assim, ó. Deixa o papel ali para fora. E coloca um pedaço aqui da fita adesiva. E aí quer que eu te ajude, professor André? Aqui. Isso. E aí em seguida vai pôr aqui no nosso copo. E aí cola no copo. E aí depois pega outro pedaço de fita. E perdeu a ponta, professor André. Como sempre, perdeu a ponta da fita. Ponta da fita. Aqui. Ah, ainda bem que você achou aí, professor André, a ponta da fita. Eu vou ajudar você aí, professor André, a fazer, que daí fica mais fácil, certo? Põe aqui e daí não perde a ponta de novo, né? Isso, para não perder a ponta de novo. Isso, muito bem. Ok? E mais uma, professor André? Vamos pôr mais uma para ficar bem firme, né, professora Carol? Isso, para não acontecer de abrir, né, o nosso cachixi. Segura lá para não perder a ponta de novo. Ok, aí. Tá feito o cachixi. Vamos lá, vou ajudar a professora Carol. Primeiro põe assim, né, professor André? Assim. Aí corta um pedaço. Vou segurar aqui para não perder a ponta. Aí te cola aqui. Opa, professor André, ficou meio torto. Aqui. Agora a gente arruma aqui com a fita durex, com a fita adesiva, né? Aqui, agora corta. Ok. E mais uma, professor André? Vamos deixar bem firme, professora Carol. Aqui, aí. Vamos segurar aqui para não perder a ponta. Muito bem. Muito bem. E assim a gente confeccionou, né, o nosso cachixi, aonde quando a gente segurar aqui, né, professor André, na nossa alça, né, aqui do cachixi, ó, e a gente vai fazer assim e ó, passou caiu, cantinho, ó, tem que fechar fechar bem as bordinhas, os cantinhos aí do caiu o cachixi. palito de fósforo pelo cantinho aqui. E aí a gente vai ter o som do cachixi. Né? Que daí a gente vai ter o som do cachixi, que é como se fosse um chocalho, né? Porque ele é mesmo um chocalho, né, professor André? Exatamente, como a gente viu, o instrumento idiofone é um chocalho. Isso Okay? mesmo. E assim a gente vai finalizando aí, né, alguns movimentos aí que a gente aprendeu da capoeira, né, professor André? Acho que antes da gente finalizar aí essa nossa última aula, tanto a última aula da capoeira como a última aula do ano, né, professor André? Isso mesmo. Vamos só recapitulando rapidamente com vocês aí o que a gente trabalhou dentro da capoeira, né? Então a gente trabalhou aí alguns movimentos de defesa, de ataque, né, professor André? Isso. A ginga, que é um movimento de locomoção da capoeira, né? Isso, o AU, que pode ser considerado também como uma acrobacia na capoeira, né? Então nós fizemos alguns aí movimentos, trouxemos para vocês alguns movimentos aí da capoeira, para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento a respeito dessa modalidade aí, dessa luta, dessa dança, né? O que cada desse esporte em geral, né? Então nós agradecemos vocês por terem acompanhado, terem assistido às aulas no decorrer deste ano. Esperamos que tenham gostado das atividades propostas aqui, tanto da capoeira quanto das outras atividades que nós propusemos nas aulas anteriores. E agradecemos a companhia de todas aí nas segundas e quintas-feiras, né? Isso mesmo. E também agradecemos o auxílio dos professores aí, né, professor André? Os professores de educação física aí das escolas municipais de Curitiba, que alguns nos ajudaram muito aí no decorrer dessa elaboração das aulas, né? E daí a gente também agradece aí a ajuda aí, as dicas, né, de algumas atividades aí que a gente teve com relação aos professores, né? Isso mesmo. Então, agradecemos a todos e até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.